Para concluir o capítulo 9, né? O capítulo 9 nós temos aqui os teoremas de Thevenin e Norton, nós vimos o de Thevenin e agora, para concluir, nós veremos o teorema de Norton. É muito parecido, né? É muito similar, na verdade, os teoremas, né? Na verdade, é como uma analogia assim, quando você pensa em resistência ou em condutividade, né? Então, o método é muito parecido, tem pequenas diferenças. Então, vamos ver aqui, ó, o de Norton, né? Então, aqui eu teria na página 155, 154, aqui o teorema de Norton. Nós vimos que o equivalente Thevenin é uma fonte de tensão Thevenin e um R Thevenin em série, né? E aqui é o ponto onde eu quero achar a corrente, ó, a tensão, né? Então, o equivalente Norton ele é uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, né, de Norton aqui, ok? Então, de vez em ser uma fonte de tensão e uma resistência em série, uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo, na qual nós veremos que o método para calcular o R Thevenin e o R Norton é da mesma forma, ok? Só muda um pouco a forma de calcular a fonte de corrente, a corrente de Norton aqui. Mas nós veremos também na aplicação no LT-Spice que é mais fácil de ver um exemplo, né? Vamos aqui. Então eu tenho aqui eu tenho esse circuito. Só apaguei aqui que estava. Eu tenho um circuito aqui, olha, é o de cima que é o circuito que eu quero descobrir aqui, né? Em cima de R3 eu quero achar a corrente de R3, então ele é o ponto onde eu quero trabalhar aqui, quero descobrir a corrente e a tensão. Então, da mesma forma, então eu determino um ponto A e B, ok? Então, dá uma olhada, o circuito tem uma fonte de tensão, um R1 de 5 ohms, um R2 de 10 ohms, uma fonte de corrente aqui, né? E eu tenho um R3 de 10 ohms. Então, qual é o passo a passo? Da mesma forma, eu retiro, né, a resistência onde eu quero achar a corrente e a diferença de potencial. Eu não preciso organizar aqui, já está organizado, só retirar aqui. Então, mais uma vez, eu não posso repetir os rótulos quando eu tenho vários circuitos, né? Porque aqui eu só estou fazendo uma jogada, né? Usando o software de simulação. Na verdade, são os meus circuitos em vários estágios, né? Do passo a passo aqui. Então eu tenho que mudar um pouco, eu tenho que mudar os rótulos dos elementos e dos labels, porque senão ele considera que é o mesmo ponto e não é, né? Virou uma confusão entre circuitos. Então é como se fossem circuitos independentes, mas eu faço um rótulo parecido aqui para conseguir trabalhar aqui, né? Então a primeira etapa é organizar, mas já tá. Eu retiro a resistência onde eu quero achar a corrente e a tensão e dou uma organizada, mas aqui já está organizado, tranquilo. Então, uma coisa que no exemplo anterior nós não vimos, por causa da aplicação, mas se eu tenho uma fonte no segundo método, eu vou achar a resistência de Norton, como também acharia a resistência de Thevenin, é do mesmo jeito. O que eu faço? Eu curto-circuito as fontes de tensão e se eu tiver fonte de corrente, eu abro. No exemplo anterior não tinha fonte de corrente, mas deixar claro isso. Fontes de tensão, eu curto-circuito, né? E fontes de corrente, eu abro. E aí, quando eu abrir aqui, o que ficou equivalente? Se eu colocasse um ohmímetro aqui, eu só tenho uma única resistência de 5 ohms, então esse é o meu R Norton. Ok? Então, vamos deixar aqui o R Norton. Já montando o modelo aqui, então já ficou o R Norton de 5. Falta eu achar a fonte de corrente. O próximo passo, a fonte de corrente, o que eu faço? Eu curto-circuito aqui o ponto onde eu quero achar a corrente, certo? É assim que eu faço. Ao curto-circuitar, então eu tenho que resolver achar essa corrente que passa aqui, nesse curto-circuito. Esse é o método. Então aqui, eu tenho duas malhas aqui, ó, tem um nó, eu tenho uma malha vindo corrente para cá e a outra também nesse sentido aqui, de 1 ampere, né? Essa aqui é 1 ampere. Essa aqui eu não sei a corrente ainda, então eu preciso fazer uma equação. Então eu vou fazer uma equação pelo lado de fora, aqui, ó, pelo lado do curto, tá? Então eu fiz aqui, olha, eu vou partir desse ponto, tá? Então menos 10, ok? Aqui é um curto, a corrente está circulando, adotando desse sentido, então eu tenho mais 5i, uma corrente i passando aqui e é igual a zero, então eu fiz essa equação aqui. Então se eu for desmembrar aqui, eu passo menos 10 para lá, 10, ficou 5i, o i isolando o i, dá 2 amperes. Então, como aqui é um curto-circuito, obviamente que essa fonte de corrente de 1 ampere está vindo para cá, e ela vem ela entra aqui e sai pelo curto-circuito. Essa aqui também vai passar aqui vai chegar no nó, então ela é de 2. Então eu sei que
1 mais 2, essa corrente que circula aqui nesse curto-circuito é 3 amperes, ok? Basta então achar a corrente que circula nesse ponto aqui, no ponto do curto-circuito que a gente coloca. Então é onde eu achei a minha fonte de corrente de Norton. Então eu tenho a minha fonte de corrente de Norton de 3 amperes e eu tenho minha resistência de Norton que eu calculo do mesmo método que eu calculei RT Venan, eu calculo R Norton. Então aí eu só coloco, depois devolvo aqui no circuito, eu trago aqui, eu pego o equivalente Norton e coloco de volta a resistência onde eu quero achar. Então eu volto aqui com os 10 ohms aqui, ok? Apenas, como eu disse, só fiz rótulos diferentes para não confundir. Eu tenho aqui, olha, para calcular a diferença de potencial nesse ponto, eu tenho duas resistências. Se eu quiser fazer o paralelo dela, eu tenho fica um resistor equivalente. O resistor equivalente, eu acho a corrente que passa no equivalente. Achou a corrente que passa no equivalente, né? Eu posso multiplicar, né? O equivalente por essa corrente, eu tenho a tensão nesse ponto aqui, no A e B. Tendo a tensão, aí eu sei quanto que vai ficar no R de Norton, quanto que vai ficar aqui no meu R34, ok? Então, se eu rodar a simulação, então na verdade, se eu quiser pegar aqui e fazer aqui meu cálculo, né? Eu tenho um resistor de 10 e um resistor de 5 aqui, ó. Só para tirar um equivalente dessa. Então, assim, eu falo 5, faço o inverso, ok? Aí eu pego 10, faço o inverso, somo os inversos e faço o inverso do resultado. Então é 3,33, né? 3,33 vezes 3, né? Então, esses dois em paralelo vai virar uma resistência de 3,33. Eu tenho uma corrente entrando no único resistor equivalente, uma corrente de 3 amperes. Então, qual é a tensão que vai ficar em cima desse ponto aqui em cima? É 3 amperes vezes essa resistência equivalente. Então, vezes 3 aqui, eu tenho 10 exatamente, aproximadamente 10 volts. Né? Se eu tenho 10 volts aqui, 10 volts dividido por 5, eu tenho dos 3 que entram aqui, 2 amperes estão passando aqui, e 1 ampere está passando aqui. Então, a corrente que eu quero achar é 1 ampere, e claro que nós veremos assim na simulação. Então, se eu rodar aqui a simulação, então vamos ver primeiro a origem aqui, a corrente em R3, achando 1 ampere, certo? Ok? E a corrente no R34, 1 ampere também. Então, é dessa forma que também eu acho a corrente e a tensão no ponto que eu quero aplicando o teorema de Norton. É muito parecido, né? Tem algumas diferenças, mas são métodos muito similares aí. É isso, é assim que a gente calcula. É importante, eu queria só, nesse exemplo, colocar uma fonte de corrente para quando a gente vai, parte das etapas, quando você tem fonte de tensão, você curta-circuito, e fonte de corrente você abre, e aí você continua, né, fazendo os cálculos. Então, é isso. Desse jeito nós encerramos aqui o capítulo 9, né? Nós vamos para o próximo capítulo, e eu acho que o conceito foi passado, né, de algumas formas de como calcular, a fazer as análises de circuitos assim, resistivos, né, com fontes de tensão, fontes de corrente. Então temos aqui vários malhas, Kirchhoff, Thevenin, Norton, são técnicas, são métodos para você conseguir fazer cálculos, né, resolução de circuitos e analisá-los. Então agradeço a atenção, muito obrigado.